Oi, pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vim trazer uma palavra de Deus para o seu coração, que se encontra lá em Esdras, capítulo 3. Já estamos aí no livro de Esdras. E hoje eu quero falar com vocês sobre o capítulo 3, onde o altar vai ser edificado e os alicerces do templo são lançados ali, né? Começam a ser construídos. Então a gente vê, né, que quando o povo retorna ali para Jerusalém, eles estavam cercados por ameaças, com muito medo ali dos outros povos das regiões, enfim, deles serem atacados, diversas questões. Mas mesmo em meio a essas ameaças, a esses medos, a esse terror que eles estavam passando, eles decidem adorar o nome do Senhor. Então, a primeira coisa que eles fazem, né, levanta-se ali Jesua, filho de Josadaque e seus irmãos, sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem holocausto sobre ele, como está escrito na lei de Moisés, homens de Deus. Então, essa é a primeira coisa que eles fazem. Eles firmaram o altar sobre as suas bases e, apesar de estarem sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e de tarde, celebraram a festa dos tabernáculos. Então, a primeira coisa que eles fazem é edificar o altar. Então, o que isso mostra? A restauração espiritual era mais importante do que a construção material. Então, primeiro, antes de qualquer coisa, das conquistas, nós precisamos ver como está a nossa vida com o Senhor. Como está o nosso íntimo? Como está o nosso espiritual? Então, aqui, a restauração espiritual era mais importante do que qualquer outra reconstrução, do que qualquer bem material. Mesmo aterrorizados, mesmo com medo, eles foram lá, reconstruíram o altar, apresentaram sacrifícios diante do Senhor e adoraram o nome do Senhor. Então, isso é muito importante para entender que o primeiro passo é a nossa adoração, é a nossa vida espiritual, é o nosso íntimo com o Senhor. Então, mesmo que algo tenha me afligido, mesmo que algo tenha me deixado ansioso, com medo, a primeira coisa é a minha vida com Deus. A palavra do Senhor diz: buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, a gente precisa correr atrás, precisa trabalhar, precisa fazer a nossa parte, sim. Mas de nada vai adiantar se primeiro eu não buscar o Senhor. Se primeiro eu não me render diante dele, aos pés dele. Então, a reconstrução iria acontecer, sim. Teve os desafios? Teve, mas a gente já sabe, né, que no final as coisas fluíram, aconteceram, eles receberam as provisões necessárias, mas primeiro eram as coisas de Deus. Primeiro era o altar. O altar, ele representa um lugar de comunhão, um lugar de aliança, um lugar de fidelidade. Então, primeiro de tudo, eu apresento ao Senhor. Eu me apresento diante dele. Eu abro meu coração na presença dele. Eu tô com medo, eu tô ansioso, mas primeiro é a minha vida com Deus. E as demais coisas ele vai me acrescentando conforme a minha necessidade. Então, na maioria das vezes, a gente faz o contrário.
A gente busca tudo, fazemos tudo, e aí por último fica o buscar a Deus. Por último fica as coisas de Deus, a nossa comunhão com o Senhor. E aqui Esdras está para nos mostrar, primeiro é o lugar de comunhão. Primeiro é eu e Deus, depois as outras coisas vai acontecendo. Depois a reconstrução foi acontecendo. Mas o primeiro passo precisa estar bem com Deus. Precisa tirar esse momento aqui com Deus. Para depois as outras coisas. Então, é por isso que a gente fala, coloca Deus em primeiro lugar. Não é que quando você estiver fazendo as outras coisas, você vai deixar Deus de lado. Mas é colocar Deus em primeiro lugar em todas as áreas da sua vida, para que Ele governe a sua vida. Então essa foi a palavra de hoje, que você possa guardar ela no seu coração. Te aguardo no próximo vídeo. Beijo, tchau!